Olá, começa agora mais um programa Nossa Saúde com muita informação para você. Olha, a cada hora, pelo menos 5 pessoas morrem no Brasil vítimas de acidentes de trânsito. São vidas perdidas, milhares de pessoas com sequelas e um impacto financeiro gigantesco para o sistema de saúde. Esse é o assunto que nós vamos tratar hoje aqui no programa a partir de agora. E o nosso entrevistado é o Dr. André Luiz Fernandes Andujar, médico ortopedista e chefe do Serviço de Ortopedia Pediátrica do Hospital Infantil Joana de Guzmão, na capital. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, um prazer lhe receber. Olá, Rafaela. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente possa transmitir boas informações para o público. Com certeza vamos. O Hospital Infantil Joana de Guzmão, ele é referência no estado em atendimento em ortopedia pediátrica. Quais são as maiores ocorrências que vocês atendem no dia a dia, né, com relação a acidentes? Bom, o número maior de crianças que são atendidas na emergência pela ortopedia são as quedas, né? Principalmente relacionadas ao esporte, e traumas eventuais, onde as crianças acabam fazendo lesões menos graves, fraturas simples, enfim, esse é o grande volume. Mas além de trauma, né, desses traumas mais simples, também atendemos muitas crianças com acidentes graves, né, principalmente por quedas, muitas vezes queda de altura, às vezes queda de laje de casa, é muito comum criança que está soltando pipa e vai correr atrás da pipa e acaba caindo de altura. Queda de portão sobre as crianças, os portões são uma causa frequente de fraturas. Portões mal colocados, mal posicionados. Acidentes domiciliares, né? Então tem que tomar muito cuidado com as crianças, principalmente num ambiente como a cozinha, é um ambiente que é muito propício a lesões, a acidentes, e relacionadas a esporte também, né? E vítimas de acidentes de trânsito, né? Nós temos uma incidência relativamente alta de acidentados do trânsito, principalmente na época do verão, né? Onde as férias escolares estão presentes e então as crianças ficam mais em casa, vão mais para a rua brincar, o dia se torna mais longo e existe uma quantidade maior de pessoas aqui na nossa região, né, circulando com automóveis e então os atropelamentos, os acidentes de automóveis são mais comuns. Além dos traumas, nós também atendemos outras situações que são referenciadas para a emergência de ortopedia, como infecções osteoarticulares, infecção articular, como artrite séptica, osteomielite, suspeitas de tumor, de processos inflamatórios, enfim, existe uma gama muito grande de atendimento da ortopedia na emergência. Doutor, especificamente falando sobre os acidentes de trânsito, há muitos acidentes provocados pelo transporte irregular de crianças, por exemplo, sem equipamentos básicos de segurança que são exigidos Sim, por lei? toda criança, quando transportada no automóvel, ela deve ser corretamente transportada, né? Então, para cada idade, altura e peso da criança, existe um dispositivo de retenção infantil, DRI, adequado para aquela criança especificamente. E isso é uma lei. Essa lei já foi uma resolução do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, que foi emitida em 2009, né? E se ela não estiver sendo transportada adequadamente, o motorista ele é passível de multa, né? Então, a criança, isso já deve ser previsto, inclusive, antes do nascimento da criança. A criança, quando nasce e vai sair da maternidade, os pais já devem transportá-la com uma cadeirinha de forma adequada, né? Que é a famosa conchinha, em que a criança deve ser voltada para a traseira do automóvel. Então, ao sair da maternidade, ela já deve ser transportada de forma adequada. E essa cadeirinha, essa conchinha, com a criança virada para trás,
assim deve continuar até por volta de 1 ano de idade, quando então se muda, pode então virar ela para frente, e aí ela pode passar por uma cadeira, uma cadeirinha, que não é aquela conchinha, e essa cadeirinha vai até cerca de até cerca de 4, 5 anos de idade. Quando então ela pode sair da cadeirinha e passar a usar o cinto de segurança normal, porém com o auxílio de um assento de elevação. Esse assento de elevação também é conhecido como booster. E esse assento de elevação, então, ele tem que ser utilizado até que a criança atinja pelo menos 1,45 m de altura, mais ou menos, que é quando o cinto de segurança vai deixar de passar pelo pescoço da criança se estiver sem ele. Então, a partir do momento que a criança consiga sentar no banco do automóvel normalmente e o cinto de segurança não passe pelo pescoço, passe pelo ombro, então ela pode abandonar o booster e usar o cinto de segurança normal, que todo adulto também deve utilizar, não importa o local do carro. Não é só no banco da frente que a gente tem que utilizar o cinto de segurança, também deve ser utilizado o cinto de segurança no banco de trás do automóvel. E as crianças só podem sentar no banco dianteiro, ao lado do motorista, a partir dos 10 anos de idade, que também está na resolução. A lei é bem rígida, né? São normas rigorosas, agora muito ainda desrespeitadas pelos adultos, que transportam as crianças muitas vezes de forma irregular, provocando acidentes. E aí que eu queria ver com o senhor, né? Só para a gente ter uma noção, como é que chegam as crianças muitas vezes que estão envolvidas em acidentes como esse, né, sem estar com esses equipamentos? Que tipo de lesões normalmente elas sofrem por conta disso? Quando a gente recebe um acidentado de trânsito na emergência do hospital, é visível assim, a diferença que existe entre uma criança que estava sendo transportada adequadamente e aquela que não estava sendo transportada adequadamente, né? As lesões, o número de lesões, a gravidade das lesões é completamente diferente. Nós já tivemos muitas crianças politraumatizadas no hospital infantil e, com certeza, quando vítima de trânsito, em que a criança estava sendo transportada no automóvel, com certeza, das politraumatizadas, mais de 90% delas são transportadas inadequadamente, né? Então, o uso de um dispositivo de retenção infantil correto, porque também não adianta usar o cinto de segurança de forma inadequada, né? Usar a cadeirinha quando deveria estar usando o booster, ou vice-versa, enfim. Então, você tem que usar o dispositivo de retenção infantil e tem que ser adequado para aquela idade, para aquela criança. E isso salva vidas e evita sequelas, evita lesões muito graves, né? Um exemplo muito comum é, por exemplo, usar o cinto de segurança de 2 pontos somente, né? Existe o cinto de segurança, normalmente, que existe hoje em dia nos carros, nos automóveis, é o cinto de segurança que passa, com 3 pontos, que passa pelo ombro das pessoas. Mas o cinto de segurança em 2 pontos somente, que é muito comum no centro do banco traseiro do automóvel, ele até protege a vida, porém, quando há o impacto no automóvel, a desaceleração brusca, o tronco da pessoa é jogado para frente e todo o peso do corpo é esmagado contra o cinto de segurança aqui na região do abdômen, predispondo a 2 tipos de lesões muito típicas, que é a compressão e lesão de vísceras abdominais e uma lesão da coluna vertebral que causa paraplegia, né? Então, se faz uma fratura, luxação da coluna e que isso acaba estendendo uma lesão na medula e a criança acaba ficando paraplégica, caso sobreviva às lesões abdominais. Então, é comum a criança falecer, vir a óbito por conta de um dispositivo utilizado inadequadamente ou ficar com sequelas muito graves. Nós temos vários pacientes paraplégicos por conta do uso de cinto de segurança inadequadamente. Olha a gravidade disso, é importante a gente relatar e até detalhar casos como esses que o senhor está falando, para que as pessoas realmente se conscientizem de uma vez por todas que se essas exigências existem, não são para brincadeira, são justamente para proteger a vida das crianças, não é? O recado que fica é assim, se você ama seu filho, você transporta ele adequadamente, né? E existe um outro hábito que é muito ruim ainda, que é o transportar a criança no colo, né? Então, criança solta ou a criança no colo, mesmo que você esteja com o cinto de segurança, também é totalmente inadequado, né? Porque você vai acabar com a colisão, o seu corpo vai ser jogado para frente e você vai esmagar a criança
contra o cinto de segurança ou contra o banco da frente. E aí a criança acaba sofrendo lesões, não apenas por estar solta, mas pelo próprio peso do corpo do familiar que está carregando a criança no colo. Isso é muito comum. Muitas vezes eles são arremessados para longe do automóvel, né? Isso também é muito comum. E as sequelas são muito graves. Então, normalmente, essas crianças chegam polifraturadas, politraumatizadas, e elas não são atendidas apenas pela ortopedia, elas também serão avaliadas e atendidas, muitas vezes submetidas a tratamento cirúrgico pela cirurgia pediátrica, né? Ou pela neurocirurgia também, porque o trauma craniano é muito comum nessas situações. Então, os pacientes são submetidos a cirurgias de grande porte, a vários procedimentos cirúrgicos, né? Dependendo da gravidade de cada um, e muitas vezes necessitam ser internados na UTI, passando vários dias na UTI. Então, veja que isso daí pode gerar custos absurdos para o sistema de saúde, né? O tratamento de um paciente politraumatizado desse é extremamente elevado, e isso tem consequências para a própria criança, para a família da criança, né? Porque ela vai precisar ser acompanhada durante todo esse tempo de internação por um familiar, e esse familiar vai deixar de frequentar o seu emprego, muitas vezes acaba perdendo o emprego porque não pode ir, apesar de existir toda uma segurança de trabalhista, mas muitas vezes acaba acontecendo. Muitas vezes até porque, dependendo do tipo de sequela, o responsável, o pai, a mãe, vai ter que largar o emprego para cuidar do paciente, da criança, depois da alta hospitalar, né? E muitas vezes, dependendo do tipo de sequela, após a alta hospitalar, ainda é necessário continuar com continuidade do tratamento, com fisioterapia, com reabilitação, com retornos hospitalares frequentes, muitas vezes outras cirurgias adicionais ao longo do período após o trauma, enfim. Então, são situações bastante complexas, que trazem bastante custo para o sistema, para a própria família, né? E sequela para a própria criança, que deixa de levar uma infância normal, muitas vezes, né? Doutor, a gente vai fazer agora uma pausa e, na sequência, a gente volta para dar mais informações. Inclusive, vamos falar, né, sobre esses impactos todos que os acidentados sofrem, dor para paciente, para familiares, sofrimento e também os impactos financeiros gigantes no sistema de saúde. É só um instante, a gente volta já. Estamos de volta com o Nossa Saúde e a gente continua então o nosso bate-papo aqui sobre acidentes de trânsito e seus impactos. Doutor, no primeiro bloco a gente estava falando ali sobre a questão das crianças, né, de acidentes envolvendo crianças e os impactos disso tudo. E vocês têm dados, né, com relação ao transporte irregular de crianças que acaba provocando inúmeros acidentes com lesões muito graves. Que dados são esses? Nós coordenamos um estudo onde nós fizemos uma pesquisa aqui na Beira-Mar Norte, na cidade de Florianópolis, onde nós avaliamos como que era o transporte das crianças nos automóveis. A primeira vez que nós fizemos esse estudo foi em 2008, antes da entrada em vigor da resolução do CONTRAN, que regula a utilização dos dispositivos de retenção infantil. E naquela ocasião, em 2008, nós tivemos cerca de mais de 60%, 64% das crianças eram transportadas inadequadamente dentro dos automóveis, né? Nós refizemos o mesmo estudo, com análise estatística, agora em 2018, e o que nós observamos é que nessa década, né, em 10 anos, houve uma melhora no transporte das crianças, baixou de 60% para um pouco mais de 40%, 40% das crianças transportadas inadequadamente. Então, houve uma melhora, porém, mais de 40% das crianças ainda são transportadas inadequadamente. Então, o estudo revela que a população está mais conscientizada, está mais preocupada, houve uma evolução, mas é uma evolução ainda muito insuficiente, né? Então, as pessoas precisam... ainda há muita imprudência e muita falta de As pessoas responsabilidade. precisam se conscientizar
de que tem que transportar as crianças da forma mais correta e adequada possível, seguindo as orientações e as regras da legislação. Afinal de contas, são vidas que estão em jogo, né? Um outro levantamento, esse do Conselho Federal de Medicina, apontou que a cada hora no Brasil morrem pelo menos 5 pessoas vítimas de acidentes de trânsito. É um número também bastante elevado e bastante grave, né? Em Santa Catarina, por exemplo, os acidentes de trânsito são a 4ª causa de mortalidade, perdendo só para doenças cardiovasculares, câncer, doenças respiratórias. O que está por trás desses números? Novamente, é a Veja, imprudência? doenças cardiovasculares, tumor de câncer, acidente vascular cerebral, isso são causas de óbito de pessoas mais velhas, mais idosas. E todo mundo vai ter que morrer de alguma coisa algum dia. Agora, acidente de trânsito, ele acomete principalmente a população na idade mais ativa ao longo da sua vida, que é entre 20 e 45 anos de idade. É essa população que, se não vai a óbito em acidente de trânsito, fica sequelada por um acidente de trânsito. Então, essas pessoas que se acidentam no trânsito, elas, na maioria das vezes, sofrem múltiplas lesões, múltiplas fraturas, elas vão para a emergência dos hospitais públicos, né? E lá elas serão tratadas, como eu falei, assim como a criança, o adulto mais ainda, porque o adulto é muito mais comum do que a criança. Então, serão submetidos a tratamentos extremamente complexos, dispendiosos e prolongados, ocupando os leitos de UTI, que agora são tão importantes para o tratamento da pandemia da Covid, mas os leitos de UTI dos hospitais públicos são constantemente sobrecarregados com esses pacientes que vêm provenientes dos acidentes de trânsito. E aí, isso tem uma série de repercussões, né? Então, você tem um paciente que precisa fazer uma cirurgia de alta complexidade eletiva e que você precisa de uma vaga na UTI no pós-operatório. Por exemplo, uma ressecção de um tumor, que é urgente, ou uma prótese de quadril, uma prótese de joelho de um paciente idoso que está com dor e que não consegue mais caminhar, ou uma cirurgia na coluna grave, por exemplo, e você não consegue fazer o atendimento dessa fila de espera que existe e que é enorme, porque você não tem mais estrutura hospitalar disponível para dar sequência no tratamento dessas pessoas. Então, as filas de espera de cirurgias eletivas, elas vão se prolongando e vão aumentando cada mês mais, por conta também, isso é muito em colaboração dos acidentados das vítimas de trânsito. Não, e ainda tem o custo financeiro de um tratamento como esse, né? Então, isso tem um custo elevadíssimo. O país gasta cerca de 20 bilhões de reais, se eu não me engano, por ano para o tratamento das vítimas de acidente de trânsito, né? E são vidas que se perdem. Quando você perde uma vida, você perde conhecimento que aquela pessoa acumulou ao longo da vida dela. Isso é uma perda que não é irreparável, né? E existe a sequela, É né? irreparável, Existem com pacientes que certeza. ficam sequelados, eles vão, apesar de receberem alta, vão continuar o tratamento e muitas vezes, muitos desses pacientes precisarão, não poderão mais exercer suas funções profissionais. Sim, são consequências realmente trágicas. A gente tem, inclusive, um caso que ilustra, que exemplifica um pouco de toda essa situação. Vamos dar uma olhada? Nós vamos conversar com a Nathalie Crespim. Há 6 anos ela sofreu um acidente de carro que mudou a história da sua vida. É uma história difícil, mas também de superação. Oi, Nathalie. Oi, tudo bem? Obrigada por receber a gente e contar um pouquinho aí da tua história. Nathalie, como foi que tudo aconteceu? Com quem você estava? Conta um pouco pra gente. Foi em 2014, eu estava com meus avós, a gente tinha ido viajar para o Rio Grande do Sul, e quando a gente estava voltando, numa BR lá do Rio Grande do Sul mesmo, aconteceu, era 1h pouca da tarde, tinha sol, não estava chovendo nem nada, e de repente um carro bateu na traseira do carro do meu avô, e o nosso carro capotou, e começou a capotar, né? E a minha avó soltou para fora do carro, eu fiquei presa nas ferragens. E aí eu lembro vagamente, depois eu já acordei no hospital, já não sentia minhas pernas, e depois já fui transferida para Uruguaiana de novo, né, que é lá no Rio Grande do Sul. Aí o médico falou que ia passar por uma cirurgia,
e eu passei, tive uma lesão medular, fiquei paraplégica. Os teus avós chegaram a também ficar hospitalizados, mas o caso mais grave foi com você? Isso é. A minha avó também ficou, o meu avô não. A minha avó ficou um tempo hospitalizada, acho que um mês também, que ela machucou o braço, mas o mais grave foi porque eu quebrei a coluna, né? Foi mais complicado. Aí mudaram os planos, como que foi essa mudança? Acho que foi o choque inicial de tudo, né? Foi, mudou tudo, mudou a rotina de toda a família, né? Porque minha mãe morava aqui em Florianópolis, trabalhava, teve que ir para lá no outro dia, mudou tudo. A gente começou a morar lá de novo, foi bem, muita mudança. Uhum. E como que você vê esses desafios? A sua mãe mudou tudo, e como que está hoje, né? A gente sabe que quando se fala de acidente, a maioria das histórias ela traz mesmo, né? É algo mesmo que muda a vida, né? Mas a gente também gostaria de ressaltar sobre a tua superação nesse momento, né? Eu tô bem, graças a Deus. Eu tive o apoio da minha mãe, que foi muito importante. Meu médico também foi maravilhoso, o Dr. Maurício. Assim, foi tudo muito bom. Eu não tive depressão, graças a Deus. Hoje eu tenho um filho de 3 anos. E é a vida que segue, né? A gente sabe que o índice hoje de acidente de trânsito, ele é preocupante, né, no nosso país. Qual recado você deixaria para famílias que já passaram por isso? Cada história é uma história, né? Eu diria para não desistir nunca, porque a vida segue, né? E Deus sempre mostra o melhor, mas tem que ter bastante força e fé, É que fé, tudo vai né? melhorar. Verdade. Nathalie, obrigada pela tua participação aqui, tá? O que me deixa mesmo, mais uma vez, reforçar que o desafio mesmo de proteger a vida no trânsito é de todos, né? De todos, né? Mais atenção, né? Porque é a vida de todo mundo que está em risco, né? Doutora, a gente viu aí em depoimento, então, realmente as consequências de um acidente são enormes, né? Questão física, quando não perde a vida tem a questão física, sequelas físicas, né? E também tem o impacto emocional de um acidente que é grande, não só para a pessoa, como para a família, para como quem está envolvido do lado. Não é Sem dúvida verdade? nenhuma. Mais importante, então, o que a gente tem que entender é que tem que prevenir isso daí. E é facilmente prevenível, né, Rafaela? Então, a gente tem que se conscientizar, as pessoas têm que se conscientizar de que tem que ter calma no trânsito, tem que respeitar a legislação, né? Tem que ter paciência, muita paciência, educação acima de tudo, né? Exatamente, a prevenção é a principal saída. O senhor, inclusive, faz parte do movimento Rede Vida no Trânsito aqui de Florianópolis, que faz um trabalho preventivo muito importante. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre como é esse projeto. Então, a Rede Vida no Trânsito é uma entidade que existe aqui em Florianópolis, né? Ela foi criada por volta de 2012, em que 2012, 2013 nós criamos a Rede Vida no Trânsito. Ela surgiu em decorrência da criação de um comitê intersetorial criado pelo município de Florianópolis para atender a exigência em que existe o programa Vida no Trânsito aqui no Brasil, que foi criado também em consequência da década da ONU de ação para a redução do número de mortes e acidentados de trânsito no mundo, que foi a década de 2010 a 2019. Então, a prefeitura criou essa comissão intersetorial. Eu, como representante da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional de Santa Catarina, na época, eu era o presidente, e então nós começamos as reuniões, e dessas reuniões, então, nós criamos a Rede Vida no Trânsito. A Rede Vida no Trânsito ela é composta por uma série de entidades, ela está aberta à participação de quem quer que deseje participar, todos são bem-vindos, sejam entidades públicas, civis, empresas privadas, pessoas físicas. Então, ela é aberta a quem quiser participar. Existe a nossa página no Facebook, onde você pode acessar o que está acontecendo. E a Rede Vida no Trânsito, o objetivo é justamente criar dados, números,
e para que a gente possa formular políticas públicas de melhora do nosso trânsito para diminuir os acidentados. Bom, a Rede Vida no Trânsito, ela tem, dentro da estrutura dela, um grupo de informações. Esse grupo de informações ele é fundamental porque ele analisa todos os óbitos do município de Florianópolis que são consequentes a um acidente de trânsito. Então, cada óbito que ocorre, ele é analisado, o local, o dia, o horário e quais foram os fatores envolvidos para aquele acidente especificamente, para aquele óbito especificamente. Então, são os fatores analisados, por exemplo, o uso de álcool, a velocidade, a estrutura da pista, o tempo, como é que estava no momento, o automóvel, se era adequado. Uso de celular, provavelmente. O uso de celular, enfim, são vários fatores e cada óbito é analisado especificamente e essa estatística nós temos à disposição da população para quem quiser ter acesso a isso aí. Então, com esses dados, então a gente pode influenciar políticas públicas para tentar melhorar a situação do trânsito. E é bom se lembrar que um óbito no trânsito não é só simplesmente aquela pessoa que morre na estrada ou na rua atropelada ou por um acidente. O óbito é aquele que pode vir a falecer, seja no hospital, até mesmo em casa, até 30 dias depois de um acidente de trânsito, né? E que tenha sido, claro, obviamente, decorrente daquele acidente. Então, os diferentes parceiros da Rede Vida no Trânsito, e aí se inclui o SAMU, os bombeiros, a Secretaria do Município da Saúde, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, o Sistema de Informação Hospitalar, o Sistema de Verificação de Óbito, todos esses dados são analisados em conjunto e para se cruzar os dados que você tem de óbitos e acidentes de trânsito. Então, todos os dados são cruzados, são identificados todos os óbitos decorrentes de acidente de trânsito, são analisados e aí sim produzidas as estatísticas. E o que a gente percebeu é que houve uma redução muito grande no ano passado, né? Então, a gente ficou muito feliz de ver essa redução e a gente espera que isso realmente se perpetue daqui para frente, né? Que não seja apenas um ponto fora da curva. Agora, durante a pandemia, havia uma expectativa muito grande de que houvesse uma diminuição dos acidentados e dos óbitos. A gente ainda não tem essas estatísticas, porque a gente só vai ter isso aí até lá para o final do ano, mas o que a gente percebe nos hospitais, que eu converso com os meus colegas ortopedistas, e que a gente vê é que os motociclistas estão sofrendo muitas quedas, porque aumentou muito o serviço de teleentrega. Apesar de haver um número menor de automóveis no trânsito, o trânsito está fluindo muito mais. E o trânsito fluindo muito mais, as pessoas andam com mais velocidade, qualquer queda gera um trauma muito maior. Diferente das quedas de motociclistas no meio de um trânsito parado, em que a velocidade não é tão alta, então, apesar de você se machucar, você se machuca, mas com lesões não tão graves, né? Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado mesmo agora, apesar de que a gente já está voltando o trânsito já está quase que voltando ao normal, mas mesmo assim tem que tomar cuidado. Os motociclistas têm que tomar cuidado consigo mesmo e os motoristas de automóveis têm que tomar muito cuidado com os motociclistas. É isso, reverter esses altos índices é um trabalho árduo que exige ações sobre as quais o senhor comentou, mas que também exige muito mais a percepção das pessoas, a conscientização de cada um de nós da nossa responsabilidade no trânsito, né? O respeito à própria vida e à vida do outro. A nossa entrevista infelizmente está encerrando, eu gostaria que o senhor deixasse então um alerta, uma mensagem aí para os nossos telespectadores. Bom, eu quero dizer que a gente trabalha para tentar recuperar as pessoas, deixar o mínimo de sequelas possível, né? Mas muitas vezes a gente não consegue, né? E é muito mais fácil prevenir do que tratar. Então, a prevenção do acidente de trânsito, ela tem 4 pilares. Primeiro é a educação, então a gente tem que educar as pessoas, que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Transmitindo informação,
esse é um canal, nas escolas, enfim. A outra forma é através de... para poder coordenar isso, você precisa ter uma legislação adequada, né? Então, a gente precisa de leis que nos organizem o pensamento. E essas leis, elas precisam ser aplicadas. E para você aplicar a lei, você precisa de fiscalização. A gente já tem uma legislação muito boa, que é a lei seca, né? Então, a gente precisa aplicar a lei seca. E a lei seca é aplicada através desse sistema de blitz que é feito. Então, essas blitz, elas são fundamentais para que as pessoas tenham a conscientização, é uma forma de educação também. Que as pessoas sejam educadas e que elas percebam que, se elas ingerirem bebida alcoólica e saírem dirigindo o automóvel, elas podem ser pegas numa blitz dessa e serão multadas. E, finalmente, depois da fiscalização, é a punição, a certeza da punição. Então, alguém que é pego cometendo uma infração, ele deverá ser punido, né? E, assim, prevenir todas essas sequelas e esses óbitos e esses acidentados que a gente tem que se esforçar tanto para tratar nos hospitais. É isso aí, doutor. Muito, muito obrigada pela sua participação aqui e por tantos esclarecimentos. Obrigado também pela oportunidade. É um prazer. Sempre que precisar, nós estamos à disposição. Muito obrigada mais uma vez. Fica aí, então, um alerta, né, sobre a responsabilidade de cada um de nós no trânsito, que deve ser muito grande, muita consciência. E assim, então, a gente vai encerrando Nossa Saúde de hoje. A você, muito obrigada pela audiência e até uma próxima.